Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vim compartilhar com vocês algo que Deus tem falado para mim durante essa semana toda. Tem falado comigo há muito tempo, é algo que já está fermentando, digamos assim, no meu coração. E eu espero que seja útil para você também. Muitas vezes a gente se pergunta o que Deus quer de nós. E às vezes a gente pensa que é muito difícil descobrir aquilo que Deus quer. Só que, claro, a gente tem a palavra, a gente sabe que Deus expressou aqui a sua vontade, que claro que Ele tem plano individual para cada um de nós, mas que muita coisa está aqui. Na verdade, a base está aqui. E eu sei que às vezes a gente fica se perguntando e procurando em fontes erradas. E eu comecei a ler a Bíblia com esse intuito, sabe? Está escrito que a gente deve procurar conhecer a vontade de Deus. Então eu fui tentar entender. E eu me surpreendi com uma escritura lá no livro de Isaías, capítulo 58. Que, gente, Isaías é um dos meus livros preferidos, só que ele é uma mistura de alegria com tristeza e isso porque ele fala muito sobre o Messias, ele fala sobre os gentios, que somos nós, que nós somos israelitas, né? Fala sobre promessas, mas ele também fala de momentos de muita angústia do coração de Deus, sabe? De tristeza que Deus estava tendo com o povo de Israel. Está escrito assim, no capítulo 58, versículo 1. Grite a plenos pulmões, não se detenha. Erga a voz como a trombeta e anuncie a meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia. Tem prazer em saber os meus caminhos. Como povo que pratica a justiça e não deixa o direito de Deus, pergunta-me por sentenças justas. Tem prazer em se aproximar de Deus, dizendo: por que jejuamos, se tu nem notas? Por que nos humilhamos, se tu não levas isso em conta? Acontece que no dia que jejuam, vocês cuidam dos seus próprios interesses e oprimem os seus trabalhadores. Eis que vocês jejuam apenas para discutir, brigar e bater uns nos outros. Jejuando assim como hoje, o clamor de vocês não será ouvido lá no alto. Seria este o jejum que escolhi? Que num só dia a pessoa se humilhe, incline a cabeça como junco e estenda debaixo de si um pano de saco e cinza? É isso que vocês chamam de jejum e dia aceitável ao Senhor? Será que não é este o jejum que escolhi? Que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão, deixem livres os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão? Será que não é também que vocês repartam o seu pão com os famintos, recolham em casa os pobres desabrigados, vistam os que se encontram nus e não voltem as costas ao seu semelhante? Então a luz de vocês romperá como a luz do alvorecer, e a sua cura brotará sem demora. A justiça irá diante de vocês, e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Então vocês pedirão ajuda, e o Senhor responderá. Gritarão por socorro e ele dirá: eis-me aqui. Se tirarem do meio de vocês todo tipo de servidão, o dedo que ameaça e a linguagem ofensiva, se abrirem o seu coração aos famintos e socorrerem os aflitos, então a luz de vocês nascerá nas trevas, e a escuridão em que vocês se encontram será como a luz do meio-dia. O Senhor os guiará continuamente, lhes dará de comer até nos lugares áridos, e fortalecerá os seus ossos. Vocês serão como um jardim regado, como um manancial, cujas águas nunca secam. Vocês reconstruirão as antigas ruínas, levantarão os fundamentos de muitas gerações, e serão chamados de reparadores de brechas e restauradores de veredas, para que o país se torne habitável. Deus aqui está falando para o povo de Israel que estava buscando Ele. Ele não estava falando para um povo que não conhecia Ele. Estava falando para pessoas que eram sérias na busca por Ele, que jejuavam, que oravam. Só que apesar dessa performance religiosa, Deus estava procurando algo mais profundo, um coração comprometido com Ele. E esse coração Deus não estava encontrando. Deus estava encontrando pessoas que estavam fazendo jejum e oração e outras coisas com o intuito de se encontrarem, digamos assim, com uma espécie de justiça própria. E o que Deus queria deles não era isso. Era que eles ajudassem os necessitados. E realmente, gente, olhando para mim, eu posso dizer que muitas vezes a gente está
indo na igreja, a gente está lendo a Bíblia, a gente está orando, mas a gente não para ajudar as pessoas que precisam. Isso é uma falha gigantesca nossa. Por quê? Porque Deus sempre disse que é isso que Ele espera de nós. Ele espera que a gente se importe com as pessoas, que a gente ajude. Às vezes a gente tem, né, na igreja aqui, na Assembleia onde eu vou, a gente tem todo sábado de ceia, que vai ser o próximo sábado inclusive, ação social. E a gente precisa levar 1 quilo de alimento. 1 quilo de alimento. E assim, tem muitas pessoas mesmo. Só que a gente não leva. A gente não faz nem isso aqui, ó. A gente fecha o vidro no semáforo pro mendigo não chegar perto de nós. A gente atravessa a rua quando a gente vê alguém que a gente acha meio estranho. A gente não se aproxima das pessoas que a gente acha que necessitam. E quando a gente vai ver, tudo que Jesus falou, tudo, absolutamente tudo, é exatamente pra gente fazer o contrário. Ele diz pra gente amar os nossos inimigos. E lembra do Sermão da Montanha, capítulo 5 de Mateus? Ele diz: amem os seus inimigos. Faça o bem para aqueles que te fazem mal. Não é só fazer o bem para aquele que precisa. Deus espera ainda além. Que a gente faça o bem para aquele que faz mal para nós. E Jesus, ele chega a falar assim: se vocês saudarem somente os irmãos, o que estão fazendo demais? Os gentios também fazem o mesmo. Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. Para mim, o entendimento que eu tenho disso que Jesus diz, é o desejo de Deus que a gente se conforme à imagem dele. E a gente só vai conseguir fazer isso quando a gente realmente se entrega para ele e faz para o próximo como se fosse para ele, porque Jesus disse que ele receberia aquilo que a gente faz como para ele. Sabe quando ele diz que naquele dia, quando a gente encontrar ele, ele vai dizer: olha, eu tive fome, vocês me deram de comer, eu tive sede, vocês me deram de beber, eu tive nu, vocês me vestiram. Entende? Jesus, ele pega isso como se fosse para ele, como se a gente estivesse fazendo para ele. E o que eu queria dizer é que, na verdade, às vezes a gente nem sabe fazer o bem. Eu lembro que quando eu comecei a namorar com o Isaac, eu tinha uma vivência muito diferente, né? Porque tinha violência em casa e tinha umas coisas assim do dia a dia que eram muito diferentes do dia a dia que o Isaac tinha na casa dele, né? De um tratamento amoroso, carinhoso. Então, quando eu comecei a namorar com o Isaac, isso chocou muito, assim, porque muitas vezes eu não esperava que ele fosse me tratar tão carinhosamente, da forma como ele me tratava. Isso me surpreendia tanto. Eu me pegava tão assim, boba, eu ficava pensando: meu Deus, mas por que ele está me tratando tão bem assim? Eu achava estranho. E daí eu comecei a perceber que eu, às vezes, não tratava as pessoas tão bem quanto eu deveria, porque eu nem sabia. E sabe o que foi interessante? Esses dias eu estava no ensaio da orquestra, acho que faz uns 2 anos, por aí. Estava no ensaio da orquestra e a Raquel Cordeiro, minha amiga, ela estava tocando com um dos aluninhos dela, que era pequeno, tinha uns 10, 11 anos. E junto, ali sentado na nave da igreja, estava o irmãozinho menor desse aluno, que tinha uns 2, 3 aninhos. E daí essa criança começou a chorar, esse de 2, 3 aninhos começou a chorar. E a Raquel olhou pro aluno dela e falou: aquele ali é teu irmãozinho? Ele falou: é. E ela falou: por que ele tá chorando tanto? O que estava passando dentro de mim? Mas essa criança tá fazendo birra. Nossa, essa criança, ela precisa ser corrigida. Olha só, passando dentro da minha cabeça. Porque a gente sabe, a gente pensa essas coisas, né? Aí o menino falou: é porque ele quer que eu fique com ele. E eu pensei: nossa, não pode atender o desejo de uma criança desse jeito. E a Raquel olhou assim pro aluno dela e falou: olha, por que você não vai lá? Fica com ele. E daí, na hora que ela falou isso, eu fiquei reparando, e o menininho foi lá com o irmão. E ele abraçou o irmãozinho, que estava chorando desesperado. E daí, na hora que abraçou, aquela criança ficou tão aliviada, tão confortada, assim, com a carinha toda cheia de lágrimas, assim, tão feliz de estar junto com o irmão. Eu fiquei olhando aquilo e pensando como a gente nem sabe. Às vezes a gente nem sabe fazer o bem, a gente está tão acostumado a fazer aquilo que é mal que a gente não sabe. Inclusive está escrito: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Por que está escrito isso? Porque tem vezes que a gente nem sabe que aquilo que a gente está pensando é mal, que aquilo que a gente está fazendo não é bom. E a gente precisa, às vezes, ser confrontado. Por isso que eu acredito que Jesus disse que a gente é sal da terra, que a gente é luz do mundo, porque quando a gente vem com a luz, quando a gente faz o bem, a gente ilumina um lugar e a gente começa a mostrar para a pessoa como se deve fazer o bem.
E às vezes as pessoas não sabem fazer o bem. E o bem, ele constrange, né? O amor de Jesus, ele nos constrange. A gente vê como a gente, às vezes, surpreende as pessoas fazendo o bem. Eu lembro uma vez que eu era criança, deveria ter uns 10 anos. E meu padrasto, como já falei anteriormente, ele era uma pessoa muito agressiva. Ele era uma pessoa muito nervosa, muito brava, ele fazia muito mal pra gente. Eu lembro um dia que ele estava fazendo churrasco e onde ele fazia churrasco era um pouco distante assim, de casa para não ficar vindo fumaça. E ele veio na cozinha pegar a forma, pegar uma faca, as coisas para o churrasco. E ele estava bravo com a minha mãe, estava discutindo com a minha mãe, estava discutindo com a gente, estava xingando todo mundo e estava uma discussão terrível. E estava aquele clima terrível. Aí, ele voltou para fazer o churrasco, só que assim, para ele voltar para lá, ele tinha que descer uma escada. E na hora que ele foi descer essa escada, ele tropeçou. E aí ele saiu rolando a escada abaixo. Na hora que eu escutei que ele tinha caído e indo rolando a escada abaixo, eu fiquei angustiada e eu saí correndo para ver o que tinha acontecido. E eu cheguei assim toda ofegante no final da escada, peguei a mão dele e perguntei, que a gente chamava ele de Papi, né? Papi, tá tudo bem? Você se machucou? E ele me olhou assim, com um choque. E eu pensei, tá atordoado, porque caiu, deve estar meio atordoado. E ele falou, não, tô bem sim. E levantou e voltou para fazer o churrasco. E a gente passou aquele período assim, um silêncio meio estranho, aquele almoço num silêncio. Depois de algum tempo, eu soube que, pela minha mãe, que ele tinha ficado chocado, porque ele não esperava que alguém fosse se importar com ele. Né? Claro, porque está escrito que quem faz o mal faz para si mesmo, quem faz o mal não espera realmente receber o bem em troca, né? E pelo menos não deveria, né? Quando a gente faz o mal, a gente faz para nós mesmos. Mas quando a gente faz o bem, a gente também faz para nós mesmos. E Jesus ainda diz além que a gente faz para Ele, né? Seja o mal ou seja o bem, a gente faz para Ele. Então, o que eu quero te incentivar a fazer é o seguinte, buscar a vontade de Deus. E a vontade de Deus, Tiago vai dizer, a religião verdadeira é essa. Que vocês cuidem das viúvas nas suas necessidades, que vocês cuidem dos órfãos e que vocês não se permitam corromper pelo mundo. Porque o mundo prega pra gente que a gente deve buscar a nossa justiça própria. O mundo prega pra gente que fazer o bem é coisa de gente tonta. Mas a gente não pode acreditar nisso. Eu tô falando do mundo no sentido espiritual, tá? Então, a gente não pode acreditar nisso, a gente não pode se apegar nisso. A gente precisa se apegar naquilo que Jesus disse. E o que Jesus disse é, faça o bem de uma forma tão radical que você oferece outra face. Que você não se desvia de quem te pede emprestado. Que você dá também a túnica. Se forem te roubar a capa, a túnica, enfim, que você ande mais uma milha. É isso que Jesus disse, faça o bem, de uma forma radical. E depois os apóstolos ainda vão dizer, não se cansem de fazer o bem. Depois Pedro ainda vai dizer, se vocês sofrem fazendo bem, melhor assim, do que vocês sofrerem por fazerem o mal. Por que é bom sofrer fazendo bem? Porque Cristo vai recompensar cada um de nós. Porque assim, sofrer a gente vai sofrer. A gente vai sofrer de qualquer jeito, eu tenho certeza disso. A gente vai sofrer fazendo bem ou fazendo mal. Mas que a gente sofra por fazer o bem. Porque a recompensa por fazer o bem é muito melhor do que a recompensa por fazer o mal. A recompensa por fazer o mal está escrito lá em Provérbios que quem procura o mal corre atrás dele. Não tem como você fugir daquilo que você plantou. Mas Jesus, ele quer dar pra gente uma oportunidade, só que isso é desafiador. Isso é, sim, desafiador. A gente precisa realmente estar decidido a fazer o bem. Não é algo que você vai acordar com vontade e você vai continuar a tua vida inteira fazendo porque você quer. Porque está escrito que é possível a gente se cansar. É possível a gente não querer mais fazer o bem. Mas a gente precisa acordar decidido. Eu vou fazer o bem, mesmo que me doa, mesmo que me fira, mesmo que me angustie, eu estou decidida a fazer o bem. E é assim que a igreja primitiva se comportava. E é assim que Deus quer que a gente continue se comportando, que a gente se comprometa em fazer o bem, mesmo que isso nos custe caro. Tá? Essa é a minha palavra para vocês. Espero que tenha sido edificante, de alguma forma, e que você consiga colocar isso em prática. No final do Sermão da Montanha, Jesus falou, olha, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é semelhante a um homem que construiu a sua casa na rocha. Mas aquele que ouve e não coloca em prática
é como quem construiu na areia. Que a gente possa viver isso. Beijo.